Alô, bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje, no nosso encontro, nós temos uma convidada muito especial. A gente convidou a Jane Kay, é assim que pronuncia, Jane? Jane Sim, sim. Kay, para estar conosco. A Jane, ela, apesar de ser inglesa e atualmente viver na Inglaterra, ela vive na cidade de Leeds, ela por alguns anos viveu no Brasil. E foi no Brasil que, em 1981, ela conheceu a Brahma Kumaris. Ela tornou-se não apenas uma aluna da Brahma Kumaris, praticante de meditação, mas também professora de meditação. Depois, inclusive, ela residiu na Flórida, nos Estados Unidos, também na Costa Rica, onde ela coordenou atividades em centros da Brahma Kumaris. Aqui no Brasil, ela também teve essa oportunidade, na cidade de São Paulo. E, recentemente, ela aposentou-se, ela era professora universitária na cidade de Leeds, e a Jane, ela tem essa facilidade de compartilhar a sabedoria contida nos ensinamentos do Raja Yoga. O Raja Yoga tem uma profundidade incrível de conhecimento espiritual e ela tem essa habilidade de converter esta proximidade, essa profundidade numa linguagem acessível. Então, Jane, muito obrigada por estar conosco. Ela vai falar português, né? Apesar de não ser a língua mãe dela, Faz tempo que não falo. mas a gente nunca esquece, eu tenho certeza. Então, bem-vinda, muito obrigada Obrigada. por estar conosco. E o tópico que a gente escolheu, eu acho que é um tópico relevante, que é o tópico da fé, né? E de que forma nós podemos realmente tomar benefício da fé na nossa vida diária. Então, Jane, eu queria começar fazendo justamente a pergunta para você em termos da definição de fé, porque eu vejo que muitas pessoas usam a fé, mas existe essa expressão, né? A fé cega, ou seja, você acredita que a fé ela vai promover milagres na sua vida, que você, na verdade, não tem que fazer nada, mas basta ter fé que Deus vai fazer, que Deus vai prover. Então, a minha pergunta para você é: o que é fé Hum. realmente? Bom, eu acho que fé é uma coisa do coração, que é um conhecimento interior. E desde criança eu tinha a fé que Deus existiu. Eu conversava com ele muito. Eu lembro muito andando na praia, não no Brasil, então praia fria, andando na praia, conversando e sabendo, pensando que ele me ouviu. Um, mas outro tipo de fé é baseado numa religião, ou os conhecimentos, ou as coisas que as pessoas estudam, mas tem what do you say, how do you say saying em português? Um Ditado. ditado. Uhum, tem Um um ditado. ditado famoso árabe, né, que tenha fé em Deus, mas amarra seu camelo, né? Então, a pessoa com fé cega não amarrar o camelo. Pensa, bom, eu tenho o camelo, deixa aí, Deus vai cuidar, mas não vai cuidar. Então, durante os anos e os conhecimentos que eu adquiriu, fiquei sabendo mais sobre o que Deus é, que Deus faz e não faz, e qual é a minha responsabilidade. E um, é o momento, a fé pura é quando se entrega seu próprio pensamentos, racionamentos e baseado no entendimento, você para de questionar. Eu vou falar mais sobre questionar e dúvidas, mas a fé é do coração, mas precisa de ter um, uma habilidade intelectual de entender o que Deus é, acho. E é sobre. O Brahma Kumaris me ajudou muito nisso, porque tinha uma revelação para mim que, uau, isso ele faz, isso não ele faz, qual é o meu dever? Uhum, interessante.
E em termos de desenvolver, você acha que fé é uma coisa que a pessoa já tem ou não tem? Ou é alguma coisa que você pode cultivar Desenvolver. na sua vida diária, desenvolver? Qual que é Yeah. a sua experiência com relação a isso? Eu acho que a fé é uma coisa que você sabe, entende, sente, Uhum, mas eu realmente acredito que se pode desenvolver ou acentuar isso baseado em duas coisas: conhecimento e experiência. uhum, E, e, um, e pode diminuir também, causado não por seu falta de conhecimento, mas por um tipo de mente que sempre duvida, mas no sentimento de analisar pouco a pouco, tirando as coisas sem o amor dentro, uhum. criando as dúvidas e as coisas críticas. Isso se diminui a sua fé. Porque quando as coisas não estão, alright, se acredita em Deus, mas as coisas na sua vida não estão indo muito bem. Então, você começa a falar, se Deus existe, por exemplo, no mundo hoje, se Deus existe, porque ele não faz algo? Se Deus existe, porque ele não me ajuda? Esse tipo de fé é muito shallow, Uhum. É shallow, superficial. 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 E, e, e é tipo cega. Eu acredito que ele existe, então ele tem que me ajudar, porque eu estou rezando, então, porque ele não responde. Mas não é assim, né? Não é assim. Uhum. E interessante, porque ao mesmo tempo que você falou que a fé necessita de um componente intelectual, é, né, agora a gente está dizendo que, na verdade, não é somente o lado racional, né? Porque é o lado Hum, racional que muitas vezes hum, analisa e duvida, mas existe um componente de uma intuição, me parece, nessa fé, né? hum, hum. Uma percepção que vai um pouco além do que está se passando na sua vida. É assim? Hum. Ah, sim. Eu acho que não, mas não pode viver só por intuição. Eu acho que você tem que escutar a intuição muito bem, muito forte, porque fala muito, mas também, quando eu falei intelectual, eu não queria dizer inteligência, Hum, eu queria dizer a, a, a habilidade de discern, I don't know isso em português, discernir. Habilidade de discernir, discernir. que sente bem. Quando você estuda as coisas espirituais, as coisas vão sentar na Uhum, sua mente ou não. Eu lembro que quando as pessoas uma vez me perguntou como se sabe se alguém é verdadeiro ou verdade, hum, e a única maneira que eu posso explicar é que entra e cai em uma linha muito forte dentro. Quando não estava verdade, para mim, se falando de intuição, ele entra e fica assim, não, desconforto. Eu sinto um desconforto que não pode ser assim. hum. Então, essa a ideia de inquire when you hear, quando você escuta uma coisa assim, a sensação de inquire para, é interessante, eu preciso saber mais, preciso explorar, mas não, não pode ser. Tenha Uhum. uma mente e coração aberto às coisas espirituais de conhecimento, né? Inquire é como se fosse um questionamento, mas não um questionamento baseado na dúvida, não é? Mas um Isso. questionamento baseado nessa vontade de conhecer De mais, de saber, saber é, mais. é. Interessante, porque é exatamente essa questão, né, que a gente estava comentando sobre como desenvolver, eu acho, daí o seu lado intelectual de uma maneira mais ampla, porque, como você dizia, em termos do conhecimento espiritual, tem muitas coisas que você não entende aqui, mas você entende no coração, né? Sim, sim. Aquilo, como você dizia, cai como se fosse uma verdade
ainda que você muitas vezes não tenha elementos para explicar aquilo. E aí Uhum. você vai em busca desse entendimento, dessa explicação, mas ancorada nessa percepção de que aquilo é verdadeiro. É mais ou menos, Isso, né? isso, exatamente isso. E eu acho que tem determinados aspectos na espiritualidade, no Raja Yoga, de uma forma geral, que se enquadram muito nisso, né? Por exemplo, Deus, né? Deus tem sido esse grande questionamento, né, dos filósofos, dos fundadores de religião, enfim, essa busca, né, das pessoas é alguma coisa que muitas vezes não cabe nessa explicação racional, mas está lá, né, ancorado no nosso coração e o que motiva, inclusive, essa nossa busca. Então, muito interessante. E aí, entrando nesse aspecto, inclusive, Jane, de Deus, porque dentro do Raja Yoga, né, Uhum. é dito que existem três principais tipos de fé que alguém deveria cultivar ou desenvolver. A primeira é a fé no eu. Você gostaria de falar um pouquinho mais o que significa isso, ter fé em si mesmo? Eu sei quais três coisas você vai falar, e eu prefiro deixar isso para a última, porque essa eu achei mais difícil. Aham. A As fé outras, no, as a outras fé duas no eu são é mais difícil a fortalecer do que os outros. As outras duas são a fé em Deus, né, que a gente Aham. estava comentando. E interessante você falar que a fé em Deus é mais fácil do que a fé no eu. E a, ter- Definitivamente. e a terceira é essa fé de que a vida é benevolente, né? De que não Sim. importa quantas dificuldades ou, enfim, apareçam, existe um benefício escondido por detrás de tudo e tudo Hum. serve para te elevar, para transformar. Então, qual que é o seu? Você gostaria de falar um pouco sobre cada uma dessas fés, né? É, eu vou, eu falei já um pouco sobre Deus. Isso é mais fácil, porque esse conhecimento interior é tão profundo que e quando uma pessoa tem uma experiência de ajuda ou diálogo com Deus, isso se não tira de ninguém. Isso fique, né? Hum, Mas quando a vida, como eu estava mencionando antes, quando a vida não corre bem, e todo mundo tem experiência da vida não correndo bem, um, eu acho que tem três. What's cheerful? What's cheerful in português? Cheerful, Cheerful, happy, cheerful cheerful. é happy, feliz, contente, né? Feliz, ok. Quando você tem esse tipo de atitude à vida, de ser, olha, você tem a fé em Deus, está dentro de você, e tem experiência, já ajuda em várias vezes. Então, se manter essa atitude de felicidade, ou cheerfulness, smile, sorriso, é uma atitude de mente que ajuda muito a ter a fé na benevolência da vida. Uhum, Porque é como se fosse, vamos dizer que é o jornada espiritual à volta de si mesmo. Não vai ser reto, não vai ser smooth, uh, suave, vai, suave, vai ter ups and downs e vai altos e ter baixos. momentos de escuridão. Então, se você está com esse fé dentro, basado na sua experiência e conhecimento, e a sua vida, seu caminho leva você numa floresta ou mato muito denso, e você escuta os animais, e você escuta e não vê, e não dá para ver o caminho na sua frente, não é que Deus vai tirar os animais, cortar a floresta. Ele não pode fazer isso. Mas o que ele pode fazer, ele fala, se você escuta muito bem, ele fala, o caminho para sair daqui é para lá. Hum, Então, esse tipo de fé na vida do bem. Eu realmente acredito que quando olhamos para trás e ver as coisas de onde passávamos para coisas escuras e difíceis, tive um benefício dentro. E todo mundo, se você ser muito honesta, você vê que eu aprendi isso, eu encontrei isso, mas na hora de acontecer é difícil, é difícil.
Agora, ter fé no eu. Ahm, Quando estamos crescendo espiritualmente, somos como bebê. Você volta a ser bebê de novo. E seus passos não são muito fortes. E seu entendimento da vida espiritual não é forte também. E se acontece muitas coisas, de repente tudo junto, uma coisa, coisa se talvez pode lidar bem, mas se muita coisa vem, tudo de repente, é muito difícil para um principiante na vida espiritual. E a what's the word? A a tendência é para culpar-se, porque você já tem a fé em Deus, você tem a fé em que você está aprendendo, mas então por que está indo assim? Deve ser eu que tenho. E ao invés de sentir, aceitar as coisas e esperar e ter paciência e ter um pouco mais um, estudo, um pouco mais tempo sozinha para se envelhecer, Amadurecer, né? Amadurecer. amadurecer ou fortalecer-se. A gente tem a tendência, talvez, às vezes, é minha culpa. E Hum. também essa minha culpa também vem de outras experiências religiosas que talvez tivesse. Quando você aprendeu em criança, dependendo da sua religião, que era para ser minha culpa, entende? Uhum. Então, a única maneira de desenvolver a fé no eu é ter paciência, ter cheerfulness, alegria de alguma forma, e não criticar nem a você, nem o conhecimento, definitivamente não, Deus, e os outros. Sabe, quando temos expectativas dos outros numa vida espiritual ou de pessoas que não estão seguindo espiritualidade e não, eles não se comportam como você está esperando que eles se comportam, muitas pessoas deixam isso destruir a fé no que está fazendo. E esse é um erro muito grande, porque todo mundo está funcionando no melhor que podem nesse momento. Não podem fazer mais. Um, é ter uma compaixão pessoal e uma compaixão para os outros, porque isso vai comer a sua fé em si e a sua fé em tudo que você está seguindo. Então, eu acho isso mesmo. De uma certa forma, você até já começou a responder uma outra pergunta que eu queria Ah, te bom. fazer, que é exatamente essa pergunta relacionada à desilusão. Porque, digamos, por exemplo, que a pessoa desenvolva uma fé lá dentro de um contexto de uma religião, ou pode ser, sei lá, de qualquer outro contexto, né? Da família, enfim. E de repente essa pessoa ela percebe, não é, que aquela pessoa em quem ela tinha fé ou a pessoa que representava aquele grupo se comporta de uma forma completamente antagônica àquilo que, não é pregado, enfim. E a gente vê que existem, por exemplo, episódios de corrupção, abuso, violência de várias formas, né? E nesse caso, não é? Quando a pessoa sofre uma grande decepção, uma grande desilusão, quando de uma forma, de uma certa forma, a vida dela é prejudicada, como ainda assim manter a fé? Mas a primeira pergunta para mim é: e o que Deus tem que ver com isso? Hum. Deus não tem que ver com nada que está acontecendo. Essa pessoa, vamos dizer que é uma pessoa, essa pessoa tem sua própria conexão, e sua própria vida, e sua própria direção, e seu próprio caminho. Uhum. E
no fim, a pessoa vai ter que enfrentar tudo com Deus, como nós também. Então, a fé, a fé tem que ser baseada no Deus e ninguém mais. Você não pode confiar ok, pode confiar. Você não pode basear toda a sua estabilidade no comportamento de uma outra pessoa. Isso é como se fosse idolizando essa pessoa e vai Idolatrando, cair, né? vai cair. Não tem pessoa no mundo que não vai cair, que não vai fazer erro, que não vai fazer coisas que você não gosta. Não é possível. A Uhum, única, o único ser de poder é o ser supremo, e essa pessoa nunca vai te desiludir. Nunca. Então você tem que virar sua atenção e o dor e questionar por que você está colocando tanta expectativa nessa pessoa ou essas pessoas, né? Como a coisa eu não sei se é igual no Brasil agora, mas na Inglaterra tive muitos problemas da religião católica e abusos de criança. E interessante que, bom, ele tinha que, a pessoa que estava em controle disso na Inglaterra tinha que resign, não porque ele cometeu, mas porque ele estava responsável para o comportamento dos outros. uhum, Interessante pela primeira vez eles colocaram uma mulher nessa posição. Mas uhum, em todos os católicos, o que é que eles vão fazer? Não acreditar em Deus de novo por causa disso? Não. uhum. Não se pode. Se pode confiar e pôr fé nos seus companheiros de uma vida espiritual até o ponto que se se desiludir ou perde, mas mesmo assim tem que descobrir por que dentro de você foi e para ajudar outros se puder. Uhum, Mas não deveria desabalar seu fé em Deus. uhum. E pelo que você está falando, me parece que existe uma conexão muito próxima entre a fé e o autorrespeito, né? Essa questão Hum, do respeito, da dignidade, né, de alguém. sim. E aqui volta, né? Volta no feio, não é? No eu. É, Uhum, sim. É sim. autorrespeito. Se você tem autorrespeito, você não vai ser abalado ah, pelos comportamentos dos outros, eu acho. É Pode real. ficar triste, pode ficar desapontado, mas não destruir seu seu coração de fé, né? É como se a fé fosse alguma coisa muito profunda que te dá, que te sustenta até, né? Por isso, pelo que a gente está falando. Quer dizer, de uma certa maneira, é como se fosse uma raiz que não importa quanto temporal, quanta ventania abale, né? A árvore, as folhas, os galhos, aquela raiz ela permanece estável. É mais ou menos isso. Quer dizer, existe uma conexão, É, então, pelo que a gente está falando, entre a fé e a estabilidade interna de alguém na vida, né? é. Antes que começávamos, eu falei para você que estava procurando o vocabulário que tinha esquecido. E uma deles era raízes, que é Uhum, exatamente isso. No começo, eh, é como se no- você é uma flor, uma árvore, como você falou, e as raízes não são fortes. Então, qualquer coisa pode se abalar um pouco, né? Mas se você fica feliz, se fica. Não, eu acho que temos que ser felizes com o que temos e feliz com o estágio que alcançamos no momento, que tem alcançado, mas não satisfeita com isso. Você entende? Feliz, mas não satisfeita. Então, contentamento, né? Fica uhum, com contentamento sobre onde você chegou até agora, mas não satisfeita porque tem que fazer mais. Mas se uhum, você não fica contente, se não tem contentamento, vai criticar o eu, criticar Deus, talvez, criticar os outros, e isso destruiu a fé, sabe?
Então, felicidade e autorrespeito são muito fortes em desenvolver e em fortalecer os raízes do seu fé. Uhum. Interessante, né? Essa coisa que você falou, quer dizer, ter contentamento e alegria no dia a dia, mas sentir que tem muito mais ainda para ser feito, de maneira que, por um lado, você não fique acomodado, mas, por outro lado, use essa gratidão, essa alegria como um elemento do seu processo de transformação, né? Hum, De maneira que seja um processo contínuo, de uma certa forma. é. Pelo que a gente está falando, a fé, na realidade, ultrapassa em muito também, porque às vezes as pessoas relacionam fé com religiosidade. Hum, E pelo que a gente está falando, ultrapassa em muito a questão da religião, né? Porque hoje em dia todo mundo, né, Jane? Eu não sei que momento é esse que a gente está vivendo na história da humanidade, mas a gente vê que todo mundo está enfrentando um ou outro desafio. A vida se sim. tornou desafiadora, né? As situações elas são complexas, são difíceis, não é uma lição de casa fácil, digamos assim. E como é que entra então, né? A fé ela ultrapassa em muito a religiosidade, é como se fosse vital, né? Você acha que a fé é vital para as pessoas viverem bem, independente das dificuldades? É, lógico que eu vou dizer sim, mas é difícil, né, para as pessoas passando por desafios, como você está falando, e as coisas realmente terríveis que estão acontecendo no mundo. É difícil. E interessante, eu não sei se você sabe, mas no COVID, na pandêmica, Uhum. a coisa mais procurada no internet era Deus. Hum, E eu acho que, em uma certa maneira, e como nós estávamos falando do benefício da vida, fé no benefício da vida, em uma certa forma, eu acho que desses desafios, o desafio não é muito forte, mas uma palavra mais forte do que está acontecendo, vai virar as pessoas de procurar meaning, tem como se chama? sentido, né? Significado. Sentido no que estão passando, porque senão não tem sentido, né? Tem que procurar. ah, então, para aqueles que têm a fé, seu tarefa A é para tarefa. ficar mais tarefa, sim, sorry. Sua tarefa tem que ser para ficar mais e mais estável, porque quando entra em contato com as pessoas que estão sem esperança, com desafio, essas são as pessoas que vão ajudar, influenciar uma palavra, uma muito, mas é muito, um, ou palavras de conhecimento, ou ajudas em outras maneiras. Essas pessoas vão ter a oportunidade de virar sua atenção fora do bagunça que está acontecendo e procurar este secreto incógnito, porque sim, tudo isso está acontecendo no mundo, mas eu sei que por baixo, incognitamente, tem pessoas fortes espirituais trabalhando e eles vão ganhar. Hum, Eles vão ganhar. uhum. É porque eu estava pensando, né, vendo o sofrimento, o nível de Hum, sofrimento que está acontecendo no mundo, você vê, por exemplo, esses conflitos que estão acontecendo, as pessoas, né, têm que abandonar suas casas, crianças morrendo, enfim, né, sendo separadas das suas famílias. A gente falar que tudo isso é benéfico, fica parecendo até uma falta de empatia, né, com o sofrimento. Então, não sei que mensagem baseada na fé você daria para as pessoas que não parecesse, né, essa falta de empatia, mas que na verdade desse de fato força e poder espiritual para que elas possam passar por esses momentos difíceis. hum. Porque
talvez as suas vidas, não por calamidades naturais, vamos deixar isso por um lado por um momento, mas se buscamos por dentro as razões por que estamos passando, não vai ser sabido tudo, Uhum, mas se uma pessoa é forçada a virar sua mente e buscar o, o ajuda supremo, ou ajuda fora da coisa física, suas vidas vão melhorar e talvez para algumas pessoas tem que chegar a essa parede forte para uhum, que isso aconteça. Outras pessoas se buscam antes das coisas virarem terríveis. Eu sei que isso é um assunto muito grande que não podemos cobrar nesses momentos, mas tem razão por tudo. E se tudo tem razão, a razão tem que ser benéfico. Mas é muito difícil haver isso no momento da floresta, é muito difícil. uhum, Mas eu acho que, bom, como nós vamos dizer, porque estudamos a Raja Yoga, mas a meditação e os momentos interiores fortes, se a gente faz meditação diariamente, é uma maneira de conversar com Deus, se você quiser, ou procurar dentro de você o que você pode. Cada mundo, cada um, eu acredito, tem uma forte dentro. É só que falta de usar. uhum. Todo mundo tem uma força espiritual. E é falta de usar só. E tem que levar momentos, tomar momentos diariamente a sentir, entrar, explorar a força espiritual que todo mundo tem, a luz que todo mundo tem. E isso é como se fosse uma little flame, a chama, né? Vai meditando, se está passando oxigênio, está até uma força grande de queimar dentro de cada um. A meditação é incrível, realmente. Então, a gente está, né, evoluindo, chegando já no final da nossa conversa, e como Ah, ok. você apresentou essa questão da meditação, eu acho que eu gostaria de convidar você para a gente concluir o nosso encontro com uma experiência, né? Porque eu acho Ok. que também a fé é assim, a gente pode tentar explicar a fé, mas como vários outros aspectos da espiritualidade, eu acho que é muito mais uma questão para ser experimentada, né, Jane? Para ser sentida, não é uma coisa, como a gente falava, não é um conceito. Fé não é um conceito, fé é uma força, fé é uma experiência que emerge na vida das pessoas em determinados momentos. Eu acho que elas não sabem nem de onde que vem, né? Existe Hum, isso também, né? Às vezes é quando você está passando por uma situação difícil que você percebe a sua fé. É como se fosse uma prova de fé, não é? O que que você acha disso? sim, 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 eu acho sim. Né? Assim como outras qualidades também, né? Eu acho que às vezes a gente é provado e aí você tem a E descobre. oportunidade de Oh, manifestar aquela pois qualidade. é. Sim, sim. Então, uma vez que não é uma coisa para a gente só entender com a cabeça, mas é uma coisa para a gente experimentar, eu queria te convidar para nos conduzir numa experiência de meditação que possa nos levar a tocar essa fé que já existe lá dentro de nós. Ok. Ok. Tudo bem. Então, toma alguns. Você quer que eu faça com palavras, né? Sim, Conduzir. sim, Sim, sim. ok. Então, a primeira coisa é para simplesmente tomar consciência do seu corpo, que está sentado e a cadeira está se suportando. E então você está segura. E passar sua mente através do seu corpo para ver onde estão os pontos de tensão e deixar esses pontos dissolver até você estar sentindo muito relaxado e passar a perceber o ritmo do seu respiração. Por alguns momentos, respirar
para dentro, pensando em paz. Quando se respira por fora, pensar em calma. Respira paz e calma. Paz e calma. E agora vira a atenção e toda essa energia de paz e calma até um ponto na sua testa, na cabeça, de luz. Porque a essência espiritual de cada um é luz. É infinitesimal pontinho de energia imensa espiritual. E ao mais que você começa a pensar nisso, mais forte começa a queimar essa luz. Se tornar muito brilhante. Eu tenho a fé que eu sou luz. Eu tenho a fé que a luz suprema está me ouvindo. Eu tenho a fé que eu posso brilhar mais e mais forte. Irradiar a luz. Irradiar paz. Irradiar coragem. Coragem até a fé. Que tudo está indo bem. Não importa o que parece. Tudo está funcionando exatamente como devia. Eu, a luz, tenho a fé que eu sou completamente capaz de enfrentar tudo que eu vou precisar enfrentar. Porque eu sou luz, o Deus também é luz poderosa. A fé é mágica. A fé é bonita e bela. Eu sou luz. Agora, com todo esse poder espiritual que eu acumulei, deixo espalhar através do meu corpo. Eu mais uma vez senti cadeira me segurando. Eu estou segura. Toma conta do meu redor. Om Shanti. Om Shanti. Essa saudação tão bonita. Você gostaria de explicar o que que significa Om Shanti? Sim. Om significa eu sou, alma, luz. E Shanti é a palavra em hindi para a paz. Então, nossa natureza
para todos é a paz. Desculpe se eu usei as palavras erradas Não, durante. Ok, palavras certas. Muito obrigada, Jenny. Acho que ok. foi Foi um super prazer. esclarecedora, prazerosa a nossa conversa. Espero, né, que também venha a trazer clareza para todos aqueles que vão assistir a nossa conversa. E a gente agradece não apenas a você por ter se disponibilizado, por participar desse momento, mas também para todos aqueles que vão dedicar tempo para escutar a nossa conversa, para assistir esse vídeo. E se vocês acharem, não é, que esse conteúdo traz alguma clareza e ajuda na sua jornada, não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Shanti. Bom, Shanti.